falar, Não faz barulho nenhum. Eu vou fazer. Agora eu tô. Diegão, você não vai sentar na minha frente, não. cabeça desse Cabeça do José aqui, na minha frente. Ó, pessoal, então olha só. A gente, de exemplos, a gente viu um exemplo da. Se eu tivesse deficiência da cicloferrotase, não foi? Sim. Um da. A genesia gonadal e deficiência de alfa 5. É deficiência. Sensibilidade androgênica, né? Foram 3. Então vamos com 4. Só pra gente dar um exemplo dele. O senhor tinha falado 46 xixi. Hiperplasia adrenal congênita. Ó, existe uma situação, às vezes, existe uma situação que se chama agenesia milleriana. Pronto, o nome já está dizendo tudo. Esse aqui é simples, mas é muito importante, entendeu? O que seria assim? O nome já fala tudo. Agenesia milleriana. Pronto, matou, não matou não? O que deve ser? Não desenvolve os ductos de Miller. Não desenvolve. Quer dizer, na verdade deve ser 46 o quê? XX mesmo. É XX, mulher, tudo bem? XX. Só que tem um probleminha genético que os ductos de Miller não se desenvolvem. Então não vai formar útero, correto? Trompa e 2 terços da vagina, beleza? Essa é a genesia milleriana. Entendido? Tá? Então vem cá, o que a gente espera quando nasce? Ao nascer, quando nasce menina, né? Ou menina? Né? Nasce menina, né? Nasce vagina, concorda? Tá? Então, ó, aqui o problema é só os ductos de Miller, quer dizer, tem ovário, tudo bem? Tem ovário, normal, tá? Então, ovário, ok. Então, aqui, ovários, ok. Pode ser parcial, às vezes não tem as trompas, às vezes não tem só o útero, tudo bem? Tá? E aí, quando nasce, o que vai... Diga. Então, mas o senhor já falou assim de não formar útero, trompa e 2 terços da vagina. Mas pode ser que... Pode ser parcial. Tá. E essas pacientes, quando elas têm esse diagnóstico, você tem que investigar também o aparelho urinário, não tem? Porque pode ser que também haja malformação no aparelho urinário. Porque os ductos são os mesmos, tudo bem? Esses ductos de Miller, de Wolff, eles têm a mesma derivação dos... Não, querido. Eles têm a mesma derivação que forma também o sistema urinário, tudo bem? Então, às vezes, também tem problema urinário. Então, você tem que procurar também. Entendeu? Então, vamos lá. Quando nasce menina, e aí, o que eu espero? Aos 8 anos de idade. Vai iniciar a puberdade normal? Vai, porque tem o ovário funciona, concorda? Então, ela inicia a puberdade normal, correto? Puberdade normal. Ninguém desconfia de nada, por favor, ninguém faz ultrassom, não é rotina fazer ultrassom de criança, correto? Para ver se tem útero, não tem, né? Então o que vai acontecer? Ela vai menstruar? Não. Aí mas ela vai desenvolver os caracteres? Vai, quer dizer, na adolescência, é uma menina que tem mama, correto? Ela vai ter um desenvolvimento normal, de pelo, normal. Só que ela não menstrua. Aí na hora que faz o ultrassom, verifica que ela não tem útero. Aí vai verificar que ela não tem útero, não fizer ultrassom. Útero ausente. É bom pedir mais um exame ou não? Vocês pediriam uma? Vai pedir ultrassom às vezes. Não, mas vocês concordam que eu tenho que pedir o cariótipo? Porque poderia ser insensibilidade androgênica, não poderia ser? Insensibilidade androgênica tem mama. Não foi de ontem? Insensibilidade androgênica tem mama, não tem útero, correto? Poderia ser também, entendeu? Né? Então você teria que fazer o cariótipo para poder diferenciar. Aí você vai ver que é XX, menos grave, concorda? Vocês entenderam?
Porque em sensibilidade androgênica o quadro pode ser bem parecido, concorda? Não tem útero, mas tem mama. Mas tem uma diferença na sensibilidade androgênica, qual é? Pelo, né? Pelo é menor, concorda? E se você pedir o hormônio na sensibilidade androgênica? A testosterona tá... Ih, legal, vocês lembraram, né? A testosterona estaria alta, e aqui não, correto? Entenderam? Ó, acho que o legal é isso, vocês entenderem, né? Quem entendeu, acabou. Acabou a matéria, né? Essa síndrome, ela é importante. Eu não sei escrever o nome, mas depois vocês... Que é importante saber o nome, tá? É Rokitansky. Olha, acho que alguém achou aí. É síndrome de Rokitansky-Christerhausen. Menina, é um monte de nome, entendeu? Eu acho que alguém da Alemanha pegou, alguém de não sei de onde, eu sei que é um monte de nome, entendeu? Acharam? Rokitansky, alguém achou? Rokitansky. Como é? R.O. Rokitansky, como é? Só leia. Stansky-Hauser, e daqui outro nome, né? Tem o Maier. E Maier, entendeu? Vocês têm que saber esse nome, tudo bem? Tá? Não, eu não vou pedir para vocês escreverem, vocês só põem Genesia Mileniana, se for o caso, tudo bem? Mas assim, para prova de residência, é assim importantíssimo, entendeu? Mas é esse nomezão todão, tá? Muito legal, né? Outra. Olha só. Aí, pode tirar aqui? Pode? Pode. Ó, a outra. Essa aqui é muito legal. A última. Ó, a hiperplasia adrenal congênita. Isso aqui é importantíssimo, tá? Vocês saberem, tá bom? Muito. A hiperplasia adrenal congênita. Ó, o nome já está dizendo. Adrenal é quando a adrenal ela tem um probleminha assim. Entendeu? Daquela figurinha da adrenal, ó. Hiperplasia adrenal congênita. Ela é mais interessante quando o feto é 46 XX, é menina. O problema geralmente é maior quando ela é menina, tudo bem? O que vai acontecer? A gente sabe que o feto, ele tem uma suprarrenal. A suprarrenal dele produz o quê? Legal, produz S-ideia. Né? Ele só anda na via delta 5, não? É a 5, né? 5. Né? Só anda na via delta 5, correto? Ele só anda para cá. Então, quando ele só anda para cá porque ele tem deficiência da enzima 3-beta, né? Ele não tem a 3-beta, então anda para cá. Aí ele produz o S-ideia. Daqui não continua, por que não continua? Porque é a 3-beta que segue aqui, correto? Então ele só produz ideia, ou melhor, S-ideia. Os fetos não produzem ideia, é muito imatura, suprarrenal ainda, eles produzem essa forma sulfatada, que é o S-ideia. Então esse S-ideia é de origem fetal. O adulto pode produzir ainda essa ideia, assim, tipo assim, uma memória, não tem? Embriológica? Pode, mas é uma quantidade muito baixa. Então, por exemplo, se um adulto tiver uma dose de S-ideia muito alta, tem algo estranho, correto? Geralmente isso aí é câncer. Câncer de suprarrenal, você está entendendo? Um S-ideia muito alto em adulto, isso não é comum, tá? Porque a S-ideia é fetal, beleza? Então, olha só, a suprarrenal do feto produz S-ideia. Tá, mas como é que a suprarrenal produz cortisol? Como é que a suprarrenal do feto produz cortisol? Se ele não pode andar para lá. A placenta manda o quê? Manda progesterona, porque quando ele recebe progesterona, aí como ele tem a 21-hidroxilase, concorda? Aí ele continua, lembrar? Né? Aí produz aldosterona e cortisol, bacana. Só que eu posso ter um defeito congênito da suprarrenal, ter uma deficiência na 21, tudo bem? Se esse feto tiver uma deficiência no 21, ele está frito, concorda? Por quê? Ó, isso pode ser parcial ou não. Vamos tentar imaginar assim total, porque aí fica mais fácil de entender. Mas porque depende de... porque às vezes é só parcial essa deficiência.
Tudo bem? Mas vamos imaginar total. Se esse feto aqui tiver uma deficiência, se ele tiver uma deficiência na 21 hidroxilase. Ó, eu estou dando exemplo da deficiência da 21, que é o mais comum. Mas lembra que eu coloquei para vocês que aquela sequência segue? Não segue? Às vezes a deficiência é noutra enzima lá da frente, tudo bem? Ao invés da 21, eu posso ter outras lá na frente também dando a deficiência, que não é muito comum, tudo bem? Então pode ser mais para frente também. Vocês entenderam o que eu falei? Mas a deficiência mais comum é essa aqui, a 21 hidroxilase. Gente, o que vocês acham que vai acontecer se esse feto tiver uma deficiência na 21? Ele não vai conseguir produzir o quê? Cortisol, concorda? Ou então, se ele tiver deficiência, numa enzima mais para frente, correto? Naquela sequência. Tá? Porque assim, aquela sequência assim, vem progesterona, eu não botei no final aldosterona, mas segue mais coisas ainda. Tem outras enzimas também, eu posso ter uma deficiência numa daquela lá da frente, tá? Então, se eu tiver deficiência nessa 21, ele não vai conseguir produzir o quê? Cortisol. Mas como é que esse feto funciona, vive lá dentro? Ó, ele não produz cortisol e nem aldosterona. Enquanto ele está no útero, ele até vive, por quê? Porque a mãe manda, concorda? Né? O feto está querendo, então a placenta, a mãe acaba mandando. Mas ele precisa produzir, não precisa? Precisa, porque quando ele nascer, como é que vai se virar? Tá certo? Então, o feto, né, ele vai começar a fazer com que a suprarrenal, tipo assim, nossa, eu tenho que produzir, concorda? Então ele vai começar a aumentar muito a produção disso aqui, vocês concordam? Ele vai tentar produzir, concorda? Gente, eu preciso produzir cortisol. Então ele vai aumentar a produção de quê? De SDEA, concorda? Não é porque ele não sabe qual é o... Não é porque ele está produzindo SDEA e não está conseguindo produzir. Então, pode entrar. Então, desculpa. Então, ele vai começar a produzir mais SDEA. Vocês conseguem entender isso? Sem dúvida. Não é? E aí ele fica recebendo cada vez mais progesterona de lá, concorda? Recebe progesterona, não é? Porque ele manda essa ideia, manda para a placenta, concorda? A placenta manda mais progesterona, gente, vamos produzir, concorda? Só que ele não consegue produzir, tudo bem? Não consegue produzir. Aí os níveis daquela substância 17 hidroxiprogesterona vão crescer muito, vocês concordam? Não é porque não vai empacar bem ali? Porque não vai para frente. Então os níveis de 17 hidroxiprogesterona produzido pelo feto vão aumentar muito, correto? Porque ele não pega a progesterona, vocês estão lembrando daquele gráficozinho, né? Porque ele pega a progesterona, não pega? Aí ele transforma a progesterona em quê? Em 17 hidrox. É da 17 hidrox que vai virar o quê? Cortisol, correto? Ou seja, os níveis de 17 hidroxiprogesterona desse feto vão crescer muito, concorda? Mas a coisa não anda, porque a enzima está deficiente. Ou seja, então esse feto vai começar a produzir muito essa ideia. Olha, essa ideia é ou não é um androgênio? É. Ele é muito fraco. Só que eu estou tendo uma quantidade muito o quê? Muito grande dele, concorda nesse feto? Eu estou tendo muito, ele está produzindo muito esse feto. A produção disso aqui está aumentando muito. Se o sexo é feminino, eu posso ter que tipo de problema? A genitália de fora, concorda? Ou a de dentro vai se alterar? Aí, pensa bem, a de dentro e a de fora, ó, é menina, né? É para ser menina. Qual genitália aí vai sofrer algum efeito desse androgênio? Qual delas, pessoal? A externa ou a interna? A externa. Por quê? Por que a interna não? Que são bonitinhos, né? E a interna, por que não é bonito? Por causa que ele não vai ter aquela inibição do congoliano, por causa do glúteo. Vamos lá. Por que a interna não muda? Pensa, pessoal. Bora, Tadeu. Tadeu se divide. Vamos lá. Bora, vamos.
É porque eu estava falando da externa. A placenta não vai mandar o estriol para formar a externa, meio que estimular. A gente sabe que nos sexos femininos a placenta produz muito estriol, né? E esse estriol é que vai estrogenizar, concorda? A genitália externa. Só que eu estou tendo um problema. Esse feto está produzindo muito essa ideia, então vai sobrar essa ideia para o feto, concorda? Aumenta a produção, aumenta, concorda? E ele é androgênio, então essa menina vai receber androgênio, correto? Na vida fetal, por isso essa ideia. Gente, lembra daquela conversa que a gente teve? A suprarrenal começa a funcionar por quantas semanas? 10. Vocês têm que lembrar disso. Essa suprarrenal do feto começa a funcionar com 10. Como é que funciona a formação da genitália interna dessa menina? É menina. Com 5 semanas eu tenho um ovário, não é isso? Eu tenho um ovário. Com 6, se fosse masculino, esse aqui, iria produzir os ductos, o fator antimilleriano, correto? Para inibir os fluxos de Miller. Vai ser produzido o fator antimilleriano aqui? Não vai, concorda? Não vai. Então os ductos de Miller vão se desenvolver normalmente, concorda? Útero, trompa, 2/3 da vagina vão se desenvolver, correto? Eu não vou ter interferência. Com 8 semanas, isso aqui vai produzir testosterona? Não, no feminino não, correto? Não produz testosterona. Então não desenvolve os ductos de quê? De ovo, não vai desenvolver. Então a genitália interna, ela consegue se formar normal, correto? Lembra, porque a suprarrenal, ela só vai começar a produzir isso aqui a partir de quantas semanas? De 10. Com 10 semanas, a genitália o quê? Interna já se formou, tudo bem? Né? A interna não começa a se formar com 6 semanas? Gente, de 6 a 10 semanas, um mês, a genitália interna já se formou há muito tempo, correto? A interna já se formou. Tá? Agora, a genitália externa, né? Agora que ela está se formando, não é? Porque lembra que a placenta, ela começa a surgir com quantas semanas? Com 8. Mas aqui, ela já consegue produzir estriol? Por que não? Porque não está pegando mais Exatamente. Ela só consegue produzir progesterona, correto? Só a partir de 10 semanas que ela começa a produzir o quê? Estriol. Porque ela recebe o S-ideia da suprarrenal. Tudo bem, Camila? Né? Tá certo? Então só a partir de 10 semanas é que a placenta vai começar a produzir estriol. Tudo bem? Todo mundo concorda? Porque ela começa a receber o S-ideia da suprarrenal fetal. Então aqui, a partir de 10 semanas, a placenta está produzindo estriol, correto? Isso aí não iria tornar a vagina, a genitália externa feminina? Só que, junto com esse estriol, eu estou tendo uma produção muito grande de quê também? Essa ideia, porque a suprarrenal fetal tem essa deficiência, concorda? Então, essa vagina, essa genitália externa vai receber estímulos de quem? Tanto do estriol, concorda, que a placenta produz, e também de quem? De essa ideia. Então ela vai receber os dois estímulos, tudo bem? Um estímulo androgênico e um estímulo estrogênio. Então a genitália externa, provavelmente ela vai ser o quê? Ambígua, concorda? Ela vai ser ambígua. Entendeu? Então isso aí é a hiperplasia adrenal. Todo pediatra, quando vê uma criança com genitália o quê? Ambígua, ele tem que descartar de imediato se essa criança tem ou não tem hiperplasia adrenal. Entenderam? Por quê? Porque se ela tiver hiperplasia adrenal, essa criança corre um risco muito grande de quê? De não conseguir produzir o quê? Cortisol e mineralocorticoides. Se ela não conseguir produzir, essa criança morre em alguns dias, concorda? Ela tem um colapso hídrico. Porque ela não consegue reter sódio, não consegue reter eletrólitos, então ela vai acabar se desidratando. Tudo bem? Então eles têm que ficar em cima. Então isso é hiperplasia adrenal congênita.
Às vezes, ela é só parcial. Às vezes, a genitália fica ambígua, mas depois do nascimento pode ser que consiga produzir, entendeu? Então, nem sempre vai ser assim, não vai produzir de jeito nenhum. Porque depende do tipo de expressão do gene, tudo bem? Porque isso aqui é meio genético, tá? Dependendo do nível de expressão desse gene, como é que ele se manifesta, tá? Então, nem todas as crianças com hiperplasia adrenal, elas não vão conseguir produzir cortisol, entenderam? Mas algumas não vão conseguir, tudo bem? E isso tem que ser detectado, porque se o pediatra detecta, ele salva a criança, concorda? Aí uma criança vai ver a vida inteira usando o quê? Corticoide, concorda? Não é porque ela não produz cortisol, aí ela vai usar corticoide. E no início também, como ela não produz aldosterona, alguns eletrólitos vão ser administrados para essa criança, tudo bem? Mas depois, com o tempo, com a alimentação, aí ela já vai conseguir isso, tudo bem? Tá? Não precisa vocês estudarem dose de corticoide que vai usar, que vai mexer com isso aí, a pediatria, concorda? Tá? Muito show, né? Então isso é hiperplasia adrenal congênita. Então, vocês concordam que eu não vou ter tanto problema se for XY? Se for XY, eu vou ter problema? O problema maior vai ser quando é XX. Porque se for XY, eu não tenho problema. Porque o feto já produz testosterona, né, o masculino. É para virilizar mesmo. E a testosterona que ele produz é mais forte que o S10. Tá? O máximo que pode acontecer é o pinto crescer um pouco mais, concorda? É um menino pintudo, né? Tudo bem? Não é não? Não é porque recebe um estímulo maior. Mas eu não vou ter malformação. Posso ter hipertrofia, talvez. Tudo bem? Legal? Então, toda criança com genitália ambígua tem que ser investigado se não é hiperplasia adrenal. Mas pode ser um monte de coisa, concorda? Pode ser sensibilidade androgênica, não pode? Pode ser deficiência da 5-alfa-redutase, pode ser tudo, correto? Tá? Se vocês acharem casos clínicos, hoje em dia tem tudo no YouTube, né? Um caso clínico disso, porque a discussão você vai aprender muito e você vai entender. Eu acho que vocês já têm noção de entender legal isso aqui. Tá? O que vai mudar, né, são as situações, concorda? É uma deficiência disso, é disso. Tá, mas se você tem a ideia do raciocínio, acabou. Né? Fala, querido. Só um pouquinho, antes que eu esqueça. Rapidão. Fala aí, vai. Por causa que lá nos outros era o DHT, que era Sim. Legal. Qualquer androgênio. Nossa, eu entendi sua pergunta. É que você está estudando, para você fazer essa pergunta. A gente não fala assim que a testosterona, quando encontra a enzima 5-alfa-redutase, vira o quê? Né, DHT? Não é só a testosterona, é qualquer androgênio. Se a androstenediona encontra a 5-alfa-redutase, vira o quê? DHT. Tudo bem? Claro que a androstenediona vira primeiro testo para virar. Ela não pode virar? Se o S-ideia encontrar a 5-alfa-redutase também vira DHT, vira. Entendeu? Esse S-ideia também vira DHT. Tá? Que é o DHT que vai virilizar a genitália. Pessoal, uma coisa legal. Essa hiperplasia adrenal congênita é uma hiperplasia que está acontecendo na vida congênita, concorda? Vida intrauterina. Mas ela pode acontecer fora dessa vida intraútero, entenderam a pergunta? Fora, porque é genética essa doença, é um gene, é uma alteração no gene. Às vezes se manifesta só depois do nascimento, pode acontecer. É pior se manifestar durante a gestação ou depois? Depois, concorda? Porque a genitália não vai ser alterada, concorda? Mas ela pode se manifestar depois. Então tem crianças que podem manifestar isso. Vamos supor, uma criança de 5 anos que tem esse problema, esse defeito congênito, e ela manifesta esse problema com 5 anos de idade. O que vai acontecer com ela? Pensa. Muito bem, né?
A suprarrenal dela está produzindo muito o quê? Vai começar a produzir muito? Não é mais essa ideia. É agora, concorda? Não é na infância, não é intraútero. Então a suprarrenal dela vai começar a produzir muito androgênio, concorda? Não só o DEA. Segue ou não segue? Porque depois do nascimento não existe mais aquela deficiência da 3-beta. Entenderam? Aquele bloqueio acaba. Então, se a criança tiver deficiência na 21-hidroxilase, então a suprarrenal não vai conseguir andar para lá, correto? Lembra? Ela não consegue, então vai começar a produzir muito o que aqui? Quem está aqui no final? Gente, aquele quadro, vocês, que estrogênio, seu... No final. No fim da bola, poxa. Androstenediona. Vocês têm que saber aquilo ali já concordam? Porque a suprarrenal, ela vai andar, lembra daquele quadro? A suprarrenal, ela anda para cá e segue, não segue nas laterais, para produzir o quê? Cortisol e mineralocorticoide. Mas se eu tiver deficiência nessa enzima aqui, na 21, não vai para lá, concorda? Então começa a correr para cá, né? Não desce para cá. Então essa suprarrenal começa a produzir muito o quê? Muito androgênio. Aí a hipófise vai emitir a CTH, não tem? Não é a CTH, o hormônio, adreno, corticotrófico. Daí ele que estimula a suprarrenal. Então ele vai mandar duro na suprarrenal, concorda? Poxa, vamos produzir cortisol, vamos, concorda? Só que a suprarrenal não consegue produzir. Então ela vai produzir muito androgênio. Então a menina vai receber muito androgênio, concorda? E se a mulher começa a receber muito androgênio, o que vai acontecer? Ela vai começar a criar muito pelo, espinha, concorda? Então ela começa a ter um insurtismo muito rápido. Então aquela criança de 5 anos vai começar a desenvolver pelos, concorda? Ela começa a ter uma puberdade o quê? Precoce. Mas a causa foi o quê? Uma hiperplasia adrenal, que tem que ser investigada. E não é tão incomum, entendeu? Uma hiperplasia adrenal. E como é que a gente faz? Só que nesse caso, geralmente não altera o cortisol, tudo bem? O problema maior é esse surtismo, a maioria das vezes. Se a deficiência for muito grande, eu posso ter problema com o cortisol? Posso, mas aí você trata. Corticoide, tudo bem? Tá? E como é que você faz o diagnóstico dessa deficiência da 21-hidroxilase? Você dosa, você tem que dosar a 17 o quê? Hidroxiprogesterona. Basta você dosar isso aqui. Vocês concordam? Porque se eu doso isso aí e ele estiver muito alto, não é? Porque não é a 17 hidroxiprogesterona que vai ser a porta de entrada para virar cortisol. Então vai empacar nela, concorda? Entenderam? Empaca nela. Porque não tem a 21-hidroxilase, então ela não continua, entenderam? Então os níveis da 17 hidrox vão ficar muito altos, tipo assim, 800, tudo bem? Um nível bem alto. Então, toda paciente que está com insurtismo, insurtismo, muito pelo. A causa mais comum é o quê? SOP, não é não? Simples ovário policístico. Mas, às vezes, é bom você... Porque às vezes fica tratando só como SOP, e às vezes a paciente tem deficiência na suprarrenal, entendeu? Aí, às vezes você tem que pedir isso aqui para descartar, concorda? Principalmente quando é muito abrupto, muito rápido, tudo bem? Porque a SOP é uma história mais comum, concorda? Ciclos irregulares, geralmente paciente obesa, concorda? Uma coisa mais crônica, tudo bem? Né? E aqui não, é uma coisa mais rápida. De meses, entenderam? Começa a crescer pelo muito rápido, então você fica atento. Será que não é deficiência da 21-hidroxilase? Tudo bem? Professor, mas como que vai produzir? Como é que vai produzir o cortisol se não botar a 21? Não, por isso, não vai produzir porque tem a deficiência. É porque essa deficiência, às vezes, não é completa, entenderam? Depende da expressão de gene, como é que se manifesta. Nem sempre é assim completa. Às vezes é só parcial. Mas mesmo sendo parcial, é o suficiente para que a suprarrenal produza mais androgênio, concorda? E viriliza. Na maioria das vezes é parcial, na vida adulta, entendeu? Depois do nascimento. Mas aí então o nível de cortisol vai ser reduzido dessa hora? Sim, sim.
Mas assim, se for parcial, tá? Ela vai viver, concorda? Eu não vou ter colapso, tudo bem? Agora, se pode ser completa na vida adulta, pode também. Aí se for, você vai ter problema, concorda? Essa paciente vai chegar mal com trem desidratada. E para adivinhar que é isso, concorda? Né? Alguém pensar nisso? Não? Pode tirar, pessoal? Gente, isso aqui vocês têm que saber bem, tudo bem? Da hiperplasia adrenal. E vai cair em prova com certeza, concorda? Porque aqui mede muita coisa, tá? E é muito importante para vocês também, clinicamente, concorda? Às vezes encontrar alguém com surtismo, você tem que pensar nisso, tá? Outra, crianças, quem está na pediatria, principalmente, tem que ficar atento a isso, correto? Tá? Principalmente na pediatria. Então, eu sei quando é no fetal, a gente solicita um cariótipo também, porque... Não, você vai acabar pedindo por causa da genitália ambígua, concorda? O cariótipo tem que ser pedido porque ninguém sabe o que né? O que é. Tem muita situação, milhares de situações que a gente pode criar, concorda? Ou com a criança que nasce, ou com um adulto depois, concorda? Tá? Olha só, pessoal, vamos lá. Professor. Vamos lá. Isso mesmo. Você entendeu já. Próximo. Fala, Lobo. Rapidão. Aquela questão lá do dela pode aromatizar e interferir na puberdade. Como é que é? Do lado dela, vai produzir ideia, vai virar... Com o tempo, sim. Com o tempo, sim, concorda? Né? Uma criança com muito androgênio, concorda? Com o tempo... Pode sim. Pode sim. É a puberdade precoce. Gente, então, puberdade precoce é show. Rapidão, chefe. Tá? A puberdade precoce é show, porque pode ter muita coisa para trás, concorda? Será que não é um defeito de enzima, concorda? Então, para você raciocinar em cima. Tá? Mas assim, tudo que a gente está vendo, você tem que procurar entender bem. Porque isso junta depois, concorda? Tudo que lá para frente tem a ver. Puberdade, algum problema na puberdade, às vezes é por causa disso. Concorda? Uma coisa que foi congênito, mas se manifestou depois, correto? Tá? Olha só. Ciclo menstrual, pessoal. Nós vimos na aula passada o seguinte, bem no finalzinho dela, das ovogônias, lembram? O que foi que a gente viu? Que quando eu tenho uma menina, por volta ali, ó, eu tenho 46xx. Com 5 semanas surge o ovário, não é isso? Tá. Só que esse ovário, a gente viu que ele não tem tanta importância na formação da genitália, correto? Não tem tanta, da feminina. Não é isso? Porque a genitália externa, ela recebe estímulo do estriol, não é isso? Produzido pela placenta, tudo bem? E a genitália interna se desenvolve por quê? Aí eu tô com medo de vocês estão escutando, né, moleque? Eita! Não vamos passar vergonha nessa prova. Não. Não façam isso comigo não. Ó, a genitália interna, né? Ela se desenvolve por quê? Porque eu não tenho o fator anti o quê? Mülleriano, concorda? Então a genitália interna se desenvolve, tudo bem? Tá? Bacana. Mas o que esse ovário faz então na vida intrauterina? Produzir as células o quê? Germinativas. Então essas células germinativas, que a princípio são chamadas de quê? Ovogônias. Então, desde 5 semanas de gestação, essas ovogônias, elas são produzidas, correto? Né? Com 5 semanas? Então, com 5 semanas de gestação, essas ovogônias, elas vão se multiplicando, vão se produzindo muito rapidamente, tudo bem? Muito rápido.
E o crescimento dela se dá através de que tipo de divisão celular? Mitoses, né? Então, através de mitoses, essas ovogônias vão se dividindo. Multiplicando, não é muito. E o pico máximo delas é de 7 milhões, mais ou menos, por volta de quantas semanas? De 20 semanas. Ó, essas células germinativas, elas nasceram para se reproduzir, concorda? O pico máximo é esse, tá? Que é a capacidade que o ovário tem, essa média. E a partir disso, nessas ovogônias, nessas células germinativas, tem fatores de crescimento e tem fatores também de atresia para elas, tudo bem? Então, quando uma coisa, para cada ovogônia ali tiver, se os fatores de atresia tiver em maior quantidade, aquela célula vai sofrer atresia, tudo bem? Tá? Então, essas células, elas já também vão começar a sofrer o quê? Atresia. Então, a população delas começa a cair após 20 semanas. E no nascimento, a gente só tem mais ou menos 2 milhões. E a tendência é continuar caindo. Não para mais, tudo bem? Não para mais. Certo? Ó, nós vimos também o quê? Que por volta de quantas semanas? De 12. Essas ovogônias, elas vão começar a se transformar em quê? Oócitos. Elas começam a se transformar em oócitos. Tá? Os oócitos são diferentes, porque os oócitos agora, eles não sofrem mais mitoses, eles sofrem o quê? Meioses, tudo bem? Aí começa o processo de meiose, esse ócito. E essa meiose, ela para naquela prófase, não tem? Para ali, não continua. Fica paradinho. Isso só vai continuar na vida adulta se eu tiver uma fecundação, tudo bem? Tá? Então eles começam a transformar em ósseos. Por volta de 18 semanas, o que acontece? Esses ósseos, eles começam a ganhar as células do quê? Da granulosa. Eles começam a ganhar as células da granulosa. E lá no final do último trimestre, aqui no terceiro trimestre, nos últimos 3 meses, aí eles começam a ganhar as células do quê? Da teca. Então, quando eles ganham as células da granulosa e as células da teca, esse folículo agora ganha o nome de folículo o quê? Primordial. Ó, quando a mulher nasce, não significa necessariamente que todos os folículos são primordiais, entenderam? Alguns ainda são ovogônias, tudo bem? Alguns são só ócitos, alguns são ócitos com a granulosa, outros são um ócito com as duas, tudo bem? Uhum. Tá? Então, elas nascem com folículo primordial. Bacana. Olha só. Então, o folículo primordial, entenderam o que seria? O que é o folículo primordial? Vamos lá. O folículo primordial é um folículo como ele tem o oócito, correto? Tem as células da granulosa e as células da teca. A gente sabe que as células da teca têm receptores para quê? LH. Ou seja, as células da teca são produtoras de quê? De androgênios. Né? LH não é para androgênio? E as células da granulosa têm receptores para FSH, que produzem o quê? Estrogênio. Tudo bem? Só, pessoal, que o folículo primordial, olha só, o folículo primordial, ele não consegue ainda receber estímulo de LH e FSH. Não consegue. Tá certo? A mulher tem um monte de folículo primordial, mas eles não conseguem receber estímulo. Eles são uma estrutura pequenininha ainda, mas com o tempo, ó, essas células da granulosa aqui, elas são células, essas células aqui são células escamosas, tudo bem?
Enquanto essas células da granulosa são escamosas, elas não conseguem receber estímulo, tudo bem? Não conseguem. Mas, em torno de 3 meses, algumas células dessas, elas vão mudando de forma, deixando de ser escamosas e elas vão virar cilíndricas ou cuboides, tudo bem? Cubinhos. Então, dessa maneira, está aqui o oócito. Dessa maneira, a célula da granulosa vai crescer de tamanho. Vocês concordam que não vai crescer? Né? Porque as células deixam de ser escamosas, assim, laminares, e passam a ser cuboides. Tá? Quando elas passam a ser cuboides, essas células, aqui está a teca. Aí sim, esse folículo, ele deixa de ser primordial e vira um folículo que? Primário. Entenderam o que é? A diferença é histológica e, por conta dessa mudança de histologia, muda o funcionamento. Tudo bem? Vocês entenderam o que é o folículo primário? Pode ter essa parte. Sim. Os folículos, eles têm as células da teca e da granulosa. Só que as células da granulosa, elas são escamosas. Então percebe-se que enquanto elas são escamosas, eles não conseguem receber estímulo de FSH-LH. Agora, com o tempo, esses folículos, individualmente, não o grupo todo, alguns folículos vão sofrendo essa transformação. As células que são o quê? Escamosas começam a ficar o quê? Cuboides ou cilíndricas. Aí a granulosa aumenta de tamanho. E quando eu tenho esse tipo de conformação de celular, tudo bem? Aí sim, esse folículo está apto a receber estímulo de FSH-LH. O receptor consegue que o FSH e o LH chegue lá, quando ele muda dessa forma. Aí ele passa a ser um folículo o quê? Primário. Então o folículo primário é um folículo que evoluiu, concorda? Esse tempo de evolução é em torno de 90 dias, uns 3 meses, para isso acontecer. Entenderam? É em torno de 3 meses. Então, por exemplo, se a gente pegasse o ovário de uma mulher, agora, e olhasse, a maioria dos folículos são o quê? Primordiais, concordam? Quase todos são primordiais. Mas tem uma dezena ali, mais ou menos, que já é o quê? Primário. Mas eles apareceram agora como primário? Não. Tem 3 meses que esses aí estão evoluindo para virar isso. Assim como tem alguém que está começando agora, concorda? Que vai virar primário daqui a 3. Tá? Alguém que estava 2 está quase se completando para virar primário daqui a 1 mês. Entenderam? Então assim, então você vai tendo essa evolução, tudo bem? Alguns folículos primordiais virando folículos o quê? Primários. Então aquela história que a gente ouve lá no 2º grau é errada, concordam? Então é uma história bem errada, que diz assim: FSH, o FSH, quando é liberado da hipófise, ele vai recrutar folículos? Será que é bem isso? É ele quem recruta? Não é o FSH que recruta, concorda? O FSH é liberado pela hipófise, tudo bem? Ele vai no ovário, ele vai tentar atacar o ovário. Mas vem cá, todos os folículos que estão lá no ovário, eles podem receber estímulo de FSH? Não pode, concorda? Só vai receber estímulo de FSH quem? Quem foi primário, que já vem se preparando há 3 meses, entenderam? É alguém que vem numa transformação há 3 meses que vai receber o estímulo de hoje, entendeu? Então ele não recruta o folículo. O folículo é que ele chega lá, tenta pegar o que puder. Mas ninguém só vai responder os que forem primários. Pode falar, fala alto. Altão. Então assim, Tira esse negócio da boca alto, pô. Vai, bora. Nesse período de primordial para primário, tá ouvindo agora? É o quê? Se é obrigatório, é?
Não, nesse período de primordial para primário, quando ele começa a entrar nessa transição, nesse processo, ele demora 3 meses. Uma média de 3 meses. Tá, mas aí, então, é porque o senhor falou bem assim agora, tem mulheres que agora tem primordial e tem primário. Eu achei que quando a pessoa nascia, esse processo acontecia. Não. Né? Quando ela nasce, quase todos são primordiais, concorda? Quem não era primordial vai virar depois de primordial. Agora, desses primordiais, alguns vão começar a virar o quê? Primário. Tem menina que já até nasce com primário. Não pode acontecer? Porque, 3 meses, entendeu? Então tem menina que às vezes nasce com primário. E produz estrogênio quando nasce. Entendeu? Mas a população de primário está muito cedo ainda no começo. É um processo de amadurecimento, entendeu? Então isso é desde quando ela nasce até quando ela entra na menopausa, no caso. Exatamente. Todos aqueles folículos, eles vão sofrendo uma atresia. E alguns vão virando o quê? Primário. Eles virando primário são os que têm chance de sobreviver, vocês concordam? Porque aí pode receber estímulo de quem? De FSH e ser fecundado, concorda? Tá? Os que são primários. Ó, o senhor falou que ela não recruta então, na verdade, aquela história assim, FSH recruta folículos, concorda? Não é, porque recrutar é assim, por exemplo, eu sou FSH, eu vou chegar lá, eu vou escolher você e você. Será que é o FSH quem escolhe? Entenderam a palavra? É porque no segundo grau fica muito difícil explicar isso de outra maneira, concorda? Mas não é o FSH que escolhe. O FSH vai ser liberado e vai tentar atacar todo mundo, concorda? Mas ele só consegue meter a mão nos receptores de quem? Dos primários. Tá? Não é ele que eu quero ele, não é ele que quer. Então, entendeu? Então olha só, pessoal. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos supor, eu tenho que explicar uma coisa aqui no fim, para vocês entenderem o começo. Aí a gente volta, preste atenção. Aceitem uma informação aqui, ó. Olha só. A mulher teve um pico de LH. Não vai ter um corpo lúteo? Vocês já ouviram falar isso, né? Esse corpo lúteo, ele espera ser fecundado, correto? Se ele não... esse corpo lúteo, ele produz uma substância chamada inibina A. Calma. É isso que eu quero que vocês aceitem. Essa inibina A que o corpo lúteo produz, tá? Ela, inibe FSH. Tudo bem? Essa inibina A, ela inibe o FSH da hipófise, para a hipófise não liberar FSH. Então, por isso que o FSH aqui, ele cai, tudo bem? Ele cai por quê? Porque o corpo lúteo está produzindo quem? A inibina A. Ok? Essa inibina A é ela quem inibe o FSH. Se esse corpo lúteo for fecundado, né? Se o óvulo lá, eu vou continuar tendo essa produção de inibina, tudo bem? E o FSH continua sendo inibido. Porque senão a mulher vai engravidar de novo, grávida, concorda? Tá? Mas se não houver fecundação, o corpo lúteo não morre, a gente não ouviu essa conversa? Ah, ele vai morrer? Não é? Vai morrer. Não engravidou, ele morre. Não morre? Como ele morre, se ele morrer, tudo bem até aqui? Sim. Olha, o corpo lúteo também produz muita progesterona, tá certo? O corpo lúteo produz muita progesterona, que é essencial para que aconteça a gestação, para manter. Essa progesterona, ela tem também um papel no endométrio. Ele produz enzimas, ela induz a produção de enzimas e armazenamento pelo endométrio de enzimas líticas. Tudo bem? Se esse corpo lúteo morrer, o que vai acontecer? Morreu. Aí, eu vou ter uma queda de quê? De progesterona, vocês concordam?
Quando ele morre, ele deixa de produzir progesterona. Ele que é o grande produtor de progesterona. Quando a progesterona cai, a mulher tem TPM, tudo por conta dessa queda de progesterona. E o endométrio vai começar a liberar aquelas enzimas líticas, tudo bem? Porque o alto nível de progesterona mantinha essas enzimas líticas presas lá nos lisossomos, tudo bem, no endométrio? Então, com a queda da progesterona, essas enzimas líticas vão ser liberadas e o endométrio vai o quê? Descamar e a mulher menstrua, entendeu? Então, a menstruação, na verdade, é uma consequência da queda dos níveis de progesterona, que o corpo lúteo não está produzindo mais. Tudo bem? A mulher está usando anticoncepcional, pílula, ela está usando progesterona todo dia. Quando ela para de usar anticoncepcional, ela menstrua. Menstrua por quê? Porque caiu os níveis de progesterona. Quando cai a progesterona, são liberadas essas enzimas líticas no endométrio, que lisam o endométrio. Tudo bem? E a mulher menstrua. Bacana. Juntamente com a queda da progesterona, eu vou ter também o quê? O corpo lúteo não estava produzindo inibina, então ele vai, os níveis de inibina vão o quê? Vão cair. Então, dessa maneira, quando a mulher menstrua, o que acontece com o nível de FSH? Eles aumentam porque eu não tenho mais a inibição, tudo bem? Que era feita pela inibina A. Então, vamos lá. Uma mulher menstruou. Menstruou. Quando a mulher menstrua, primeiro dia, quando ela menstrua, o que vai acontecer? Os níveis de FSH estão aonde? Estão aonde, pessoal? Altos. Por que eles estão altos? Vocês entenderam por quê? Por que estão altos? Porque quando a mulher menstruou, a menstruação é um fracasso do processo anterior, concorda? Né? O corpo lúteo não foi fecundado e era ele quem estava produzindo a inibina A. Ora, com a queda, com a morte do corpo lúteo, esses níveis de inibina A vão cair, concorda? Se a inibina A inibia o FSH, agora sim, o FSH vai estar lá para onde? Para cima. Entendeu? Sim. Ok. Só para você ver uma coisa que é importante, perto da menopausa, os folículos não estão muito poucos. Eu tenho cada vez menos folículos. Vocês acham que perto da menopausa eu tenho muita inibina ou pouca inibina? Pouquíssimas, concorda? Porque eu não tenho mais tanto folículo para estar produzindo inibina, concorda? Não é? Porque é um grupo que um deles vai virar o corpo lúteo, concorda? Então, uma maneira para saber se a paciente está entrando perto da menopausa é exatamente o quê? Elevar os níveis de quem? De FSH. Porque não tem ninguém produzindo inibina, concorda? Porque quase não tem folículo. Entenderam? Eu entendi. Perto da menopausa, os níveis de FSH estão lá em cima. Por quê? Porque o que inibe o FSH é a inibina. E quem produz essa inibina são folículos. Se eu não tenho um folículo, como é que tem inibina? Tá? Essa mulher menstruou. Ela menstruou por quê? Porque o corpo lúteo estava produzindo progesterona e era essa progesterona que mantinha o endométrio estável, concorda? Com a queda do corpo lúteo, cai junto os níveis de progesterona. Esse nível aumentado de progesterona era ele que mantinha as enzimas líticas presas aos lisossomos do endométrio. Tudo bem? Como ela cai, essas enzimas são o quê? Liberadas e eu vou ter uma lista desse endométrio. E a mulher menstrua. Tá? Então, a menstruação e esse nível elevado do FSH é uma consequência da perda do corpo lúteo. Tudo bem? Bacana. Então, olha só. Então, quando a mulher menstrua, o FSH está lá em cima, concorda? Pela hipófise. Então, a hipófise, ela vai começar a liberar FSH. A gente vai ter uma aula mais na frente que a gente vai entender isso aqui melhor ainda, entendeu? Hipófise e hipotálamo, não tem? Como é que a coisa funciona, tá? Quando a gente vê a menorreia. Muito bom. Isso eu gosto, mas é gostoso, se você entender. Olha só. Então essa hipófise, ela vai liberar o FSH. Então vamos se concentrar na hipófise, tá? Vai ter algumas coisinhas que dependem do hipotálamo, mas que a gente vai, por enquanto, aceitando, tudo bem? Pra gente entender na frente. Isso é quando ela menstrua?
Então quando ela menstrua, os níveis de FSH estão lá em cima. Então o que vai acontecer? Vai ser liberado FSH, não vai? Vai. Olha só, a hipófise, ela tem uma região aqui que é o gonadotrófo. É um lugar que libera e produz quem? FSH e LH. Então eu quero que vocês entendam o seguinte: FSH e LH, a produção deles tem a ver com o estímulo que o hipotálamo manda, entendeu? O hipotálamo lá em cima tem um sistema porto-hipofisário em que o hipotálamo lá em cima manda GNRH para estimular a produção disso aqui e o armazenamento. Tudo bem? Quando eu aumento o FSH, inibe também não tinha que aumentar tudo? Quando eu aumento o FSH... Calma. Olha só. Esse FSH está alto por quê? Porque não tem o quê? A inibina A. Porque era a inibina A que estava inibindo ele. O corpo lúteo produz a inibina A que estava inibindo. Com a queda da inibina, esses níveis de FSH vão começar a subir. Bacana? É o pico de LH que faz o corpo lúteo? Não. O pico de LH acontece no meio. A morte do corpo lúteo geralmente é 7 dias depois, mais na frente. Se não tiver fecundação. Sabe por quê? Porque o corpo lúteo precisa do LH. Mas o LH não está caindo. O LH não cai. Quem nutre o corpo lúteo é o LH. Só que o LH está o quê? Caindo, lembra da curva? Se o LH cai, o corpo lúteo não tem como sobreviver. Mas se ela engravida, o que começa a ser produzido? HCG. E o HCG funciona igual ao LH. Aí o HCG que assume o papel do LH e mantém o corpo lúteo vivo. Olha só, a hipófise liberou o FSH. Calma, homem. Não, outra vez. Anda, homem, rápido. Quando a gente chega nesse pico de LH, que fica os 7 dias, esse é o período fértil. É bem próximo daquilo. Uns 2 dias, esse período, logo próximo depois do pico de LH, até umas 48 horas é o... Ó, olha só, a hipófise vai liberar o FSH. Quando o FSH é liberado, o que vai acontecer, pessoal? Ele vai atrás de quem? Vai atrás de que órgão? Do ovário. Quando ele chega no ovário, ele vai dizer assim: eu quero esse, assim? Não. Todos os folículos, chega esse hormônio lá no ovário, mas todos os folículos conseguem receber estímulo dele? Não. Só os folículos que são o quê? Primários. Aqueles primários. Então lá no ovário, ele vai encontrar alguns folículos primários. Então, esses primários conseguem receber esse estímulo. Tudo bem? Então, vamos lá. Esses folículos primários, vamos supor que eu tivesse aqui esses folículos primários aqui. Eles têm células da teca e da granulosa. Eles são primários. Então, se eles receberem o FSH, quando eles recebem o FSH vai procurar quem? As células da granulosa, tudo bem? Vai precisar lá na granulosa. Está sendo liberado LH? Não. Eu quero dizer o seguinte: os dois nunca são liberados juntos, tudo bem? FSH e LH nunca é liberado junto. Se um é liberado, o outro fica. Porque eles são liberados em frequências diferentes, entendeu? Eu preciso de um comando de frequência do hipotálamo, dependendo da frequência, ou libera um ou libera o outro. Nunca os dois. Tipo assim, se está liberando o FSH, a hipófise está produzindo eles aqui, não está? O LH está ficando armazenado, vocês concordam? LH está sendo armazenado e o FSH está sendo liberado. Nunca os dois saem juntos. Quando eu inibo um, eu estimulo a saída do outro. Entenderam? Eles não saem juntos. Então, FSH está saindo. Está saindo LH também? Não está. Não existe saída de LH no início, correto? Possível? Não tem. Mas existe um hormônio que se chama IGF-1, hormônio de crescimento. Entende?
ele funciona como o LH, tudo bem? Ó, então nós já vimos que tem dois hormônios que parecem com o LH. Quais são? IGF-1 e o outro, HCG, que vão lá no receptor de LH. Esse IGF-1, ele é liberado toda vez que eu tenho uns níveis muito elevados de quem? De FSH. Porque o FSH, ele acaba inibindo a produção da globulina que segura o IGF-1, tudo bem? Então o IGF-1 fica muito livre. Eu não queria falar isso, mas alguém vai perguntar, é melhor falar logo. Toda vez que esses níveis de FSH estão muito altos no início, esse FSH, ele faz com que o fígado passe a produzir menos uma globulina que segura o IGF-1. É o IGF-PB1. Mas não precisa guardar isso não. O que eu quero que vocês entendam é que quando o FSH está alto no início, o IGF-1 está muito disponível, entenderam? Mas o mecanismo dessa disponibilidade é por conta disso. É porque ele diminui a capacidade de ligação, tudo bem? Com uma globulina específica para IGF-1. Então esse IGF-1 ele fica muito disponível. Só que IGF-1 ele funciona que nem o LH. Ele é aquele hormônio semelhante à insulina. Por isso que as pacientes que têm uma insulina muito aumentada produzem muito pelo. Por quê? Porque elas têm muito IGF-1, concorda? Que ataca o LH, concorda? O LH produz o quê? Androgênio. Tá? LH não, a teta, né? Então vem cá. IGF-1 chegando aqui faz com que as células da teca produzam o quê? Androgênio. Então as células da teca vão começar a produzir androgênio. Ok? Então todos eles aqui estão produzindo androgênio, concorda? Sim ou não? Sim. Os folículos primários. Esse androgênio, ó, existe a célula da teca. Vamos lá, voltando. As células da teca estão recebendo estímulos de quem? De LH, no caso do IGF-1. O IGF-1 chega aqui e faz com que as células da teca produzam o quê? Androgênio, está produzindo. Só que esses androgênios, eles passam facilmente para as células da granulosa. Só que nas células da granulosa, existe uma enzima que é quem? Aromatase. E essa aromatase, ela é comandada pelo... O FSH chega aqui, nas células da granulosa, e estimula o quê? A aromatase a funcionar. Então os androgênios vão virar o quê? Estrogênios. Entenderam? Não é? Quando um androgênio sofre a ação da aromatase, não vira estrogênio? Entenderam? Então, gente, o que vai acontecer com os níveis de estrogênio? O que está acontecendo com os níveis de estrogênio? Estão aumentando. Entenderam por que o estradiol está aumentando? Porque esses folículos primários vão começar a produzir estrogênio, correto? Todo mundo entendeu? Os folículos primários estão produzindo estrogênio. Todo mundo viu isso? Né? Ó, esses folículos primários estão produzindo estrogênio. Todos eles. Viram? Agora olha só. Quando esse folículo primário produz estrogênio, todo mundo viu que todos estão produzindo estrogênio? Então, porque eles estão recebendo estímulos tanto de IGF-1 e de FSH. E aí cada um começa a produzir estrogênio. Não só estrogênio, produz androgênio também, né? Produz androgênios e estrogênios. Gente, essa produção de estrogênio faz com que o folículo se desenvolva. Quanto mais estrogênio ele produz, as células da granulosa, elas vão o quê? Vão se multiplicando, entenderam? Então ele vai crescendo de tamanho esse folículo. O estrogênio não é produzido aqui? Aqui está o ósseo. Então, o estrogênio que é produzido vai fazendo com que as células da granulosa vão se desenvolvendo nesses folículos. Tudo bem? E ele vai se desenvolvendo, tá? Ele vai se desenvolvendo tanto que começa a criar até um líquido aqui dentro. Começa a criar um líquido, que é o líquido folicular. Entenderam esse desenvolvimento dele?
Aí ele vai mudando de nome. Ele é um folículo pré-antral, é primário, é pré-antral, antral, tudo bem? Vocês entenderam? Então o folículo, para se desenvolver, precisa de quem? Do estrogênio. E precisa do FSH, concorda? Então todos querem se desenvolver. Olha, os níveis de estrogênio estão ou não estão aumentando nessa mulher? Então, o estrogênio, quando ele aumenta, ele faz um feedback negativo com o hipotálamo. E faz com que ocorra diminuição de quem? Da liberação de quem? FSH. Então, quando eu começo a ter muito estrogênio, o FSH começa a cair. Vocês entenderam? Ele cai, porque se tem muito estrogênio, porque está estimulando mais, concorda? Então esse FSH começa a cair. Ele está caindo por quê? Porque está aumentando os níveis de estrogênio. FSH está caindo. Mas essa queda de estrogênio é bom ou é ruim para o desenvolvimento do folículo? Péssimo, concorda? Porque o folículo precisa do FSH para que ele possa produzir estrogênio, concorda? Então eles ficam assim, gente, ó, vamos supor que tenha 10 folículos, 10. Os 10 estão produzindo estrogênio. Quando o FSH começa a cair, eles vão ficar preocupados, concordam? Gente, o FSH está caindo. Se o FSH está caindo, a gente está frito, concorda? Nós somos em 10 folículo primário. O FSH está caindo, não vai servir para nenhum de nós, concorda? Aí eles ficam assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? Aí eles tentam começar a produzir muito receptor de quê? Aí, aquele folículo que conseguir produzir mais receptor de FSH, então começa uma disputa entre eles. Quem consegue produzir mais o quê? Receptor de FSH. Aquele que conseguir produzir mais receptor de FSH consegue captar esse FSH que está caindo, concorda? Entenderam? Consegue puxar e armazenar para ele. Então começa essa luta, essa disputa, quem consegue produzir mais receptor de quê? De FSH. Então vamos supor que esse folículo aqui conseguiu produzir mais receptor de quê? FSH. Então ele faz o quê? O FSH não está em queda? Ele armazena esse FSH, concorda? Puxa para ele. Se ele puxa esse FSH para ele, os outros não vão conseguir usar o FSH, concorda? Então ele faz assim, ó, eu vou tentar segurar o máximo que eu puder o FSH, tá? Mas vem cá, ele não pode segurar muito, presta atenção, olha bem, eu vou tentar segurar o máximo o FSH. Aí ele diz assim, mas como é que eu faço para segurar o FSH? Porque o FSH está vindo de onde? É da hipófise. Aí esse folículo, ele, que tem mais receptor de FSH, ele cria a inibina B de bola. Ele cria essa inibina exatamente para inibir quem? O FSH, lá da hipófise. Tipo assim, hipófise não libere FSH. Vocês entenderam? É o mecanismo que ele vai usar para ele conseguir ser o dominante. Porque se a hipófise não liberar FSH, se a hipófise não liberar, os outros não tem como usar o FSH, concorda? E ele não conseguiu armazenar um pouquinho. Então existe um tempo para isso. Então ele vai usar esse artifício, ele não pode usar por muito tempo. Por quê? Porque se ele inibe o FSH, ele está estimulando a liberação de quem lá em cima? Do LH. Entendeu? Quer dizer, a coisa tem que ser muito bem controlada. Ele vai tentar inibir o FSH com a inibina. Quando ele inibe, o LH vai querer meio que apontar já aqui, concorda? Por isso que começa uma curvazinha de LH já. Porque ele tenta inibir o FSH. Olha, eu vou inibir o FSH, então eu vou ter uma queda aqui de FSH. Porque aquele corpo, aquele que tem mais receptor, vai produzir a inibina B. Essa inibina B de bola vai inibir o que? O FSH. Tá certo? Mas aí, essa inibição ela tem que ser muito controlada, porque senão vai liberar quem? O LH. Então ela inibe o LH também? Não. Inibina só inibe FSH. Se ela inibe o FSH, ela acaba tentando estimular a liberação do quê? É porque a hipófise está congestionada de LH, não está não?
Se eu inibo aqui, ela vai tentar mandar o outro para fora, concorda? Né? Professor, então a inibina A, ela não tem esse... Esquece a A, é a B. Sim, a B ela tem um controle. A A não, ela vai... As duas têm. As duas inibinas, elas inibem o FSH. Sim. A diferença é que essa primeira inibina só acontece na primeira fase do ciclo. E quem regula essa inibina é o próprio FSH. E a B, que é a do outro lado, quem regula é o LH. É só a regulação que é diferente. Então, olha só. O FSH está caindo. Está caindo. Ó, se o FSH cai, o folículo dominante está sofrendo? Tá não. Porque ele não armazenou o bocadão? Ele está de boa. Mas os outros estão fritos, concorda? Porque se não chega FSH lá, eles não conseguem produzir o quê? Eles conseguem produzir androgênio? Consegue. As células da teca produzem androgênio. Mas não consegue transformar o androgênio em estrogênio. Porque não é FSH que age na aromatase. Então aqueles outros folículos, eles estão produzindo só androgênio. Só aqui. Não consegue produzir estrogênio. Isso é bom para eles? Péssimo, porque é o estrogênio que desenvolve. O androgênio faz o contrário. Faz atresia neles. Então esses outros folículos não estão conseguindo produzir estrogênio. Mas vem cá, a coisa está ficando perigosa ou não para esse folículo dominante? Então quem é o folículo dominante? É aquele que tem mais receptores de FSH. A coisa está ficando perigosa para ele ou não está? Tá. Porque senão vai liberar quem lá de cima? O LH. E ele não pode liberar o LH porque ele não está preparado para isso, porque ele não tem muito receptor de LH, concorda? Ele se preocupou em produzir só receptores de quê? De FSH. Então é o seguinte, ele agora, ele vai trocar a inibina D, ele não estava inibindo o FSH? Ele vai trocar a inibina D agora pela ativina, que faz ativar o FSH. Vocês entenderam que ele precisa ativar o FSH de novo? Por quê? Porque se ele não ativar, o LH desce. Então ele ativa o FSH com a ativina. Então eu vou ter aqui um pico de quê? De FSH. Então vocês observam que no meio do ciclo eu tenho um pico de FSH, não tem? Porque agora aquele corpo lúdico, como ele diz assim, nossa, os outros não tem como mais me acompanhar, não é isso? Ótimo. Pois agora eu vou estimular a ativina para ativar o FSH. Então dessa maneira não libera quem lá de cima? O LH está preso. O LH chega a estar pulsando para querer descer, concorda? Mas ele botou agora a ativina que segura o LH, mas ele libera o FSH. Para que ele faz isso? Para ele poder ganhar tempo e produzir, criar receptores de quê? LH. Aí ele vai correr atrás agora em produzir receptores de LH. Os outros dançaram, concorda? Então ele vai começar a criar receptores de LH. Ele vai transformar alguns receptores desse em LH. Quando ele tiver LH suficiente, o que vai acontecer? Isso! Aí vai entrar nova, aí ele vai inibir de novo a FSH, concorda? Aí sim vai entrar agora a inibina o quê? A inibina A, concorda? A inibina A, que vai ser comandada agora pelo LH, que vai descer. Então, dessa maneira, o LH cai, então eu vou ter um pico de LH, um picão, concorda? Porque ele está sendo armazenado há muito tempo, concorda? Então, eu vou ter agora um pico de LH, esse LH, ó, legal, né? Agora eu estou tendo quem? A inibina A funcionando, concorda? Essa inibina A, quem regula ela é o LH, a partir de agora. Essa inibina A vai fazer o quê? Inibir quem? Ele vai cair, concorda? Daqui para frente ele cai, que vai estar sempre sob inibição, tudo bem? Então esse FSH cai. Ó, quando eu tenho um pico de LH, eu vou ter um ataque aqui agora, concorda? Não vai chegar um monte de LH? Vai chegar LH. Aqui tem ou não tem muito receptor de LH? Tem um monte. Aqueles outros folículos também tem receptor de LH? Não, LH? Eles têm. Eles também vão ou não vão receber LH? Vão. Só que eles não conseguem mais o quê?
transformar isso em estrogênio. Então eles vão produzir um monte de LH também. Não, vai chegar LH aqui, vai chegar LH lá. Só que o corpo lúteo agora, ele tem uma coisa interessante. Quando ele vira corpo lúteo, ele estimula aquela enzima 3-beta-hidroxi que tem do grupo lá. Lembra que o ovário, na primeira fase, anda pela via delta 5? Né? Ele agora, o corpo lúteo consegue andar pela via o quê? Delta 4. Ele vira o lado, entendeu? Só ele. Só ele. O outro não. Só ele. Começa a produzir o quê? Não, ele começa a estimular muito aquela enzima, a expressão daquela enzima 3-beta. Porque o ovário não anda pela direita, pela esquerda. Aí o corpo lúteo vai andar pela direita. Então ele vai começar a produzir o quê? Progesterona. Entendeu? Ele vai andar para aquela esquerda. Ele começa a produzir progesterona. E aqui não. Aqui é bem atrasadinho. Continua andando pela esquerda. Não tem pela via delta 5? Então aqui continua só produzindo o quê? Androgênio. Concorda? Então aqui fica produzindo androgênio e lá produzindo o quê? Progesterona. Então os níveis de progesterona vão começar a subir. Não só de progesterona, como também da 17-hidroxiprogesterona. Vocês concordam? Não é porque não vai para as duas? Progesterona e a 17-hidroxi. Tudo bem? Engraçado que não anda para baixo. Tipo assim, e vai continuar produzindo o quê? Androgênio? Não. Sabe por quê? Porque o meio já está muito androgênico. Então não está. Está muito androgênico porque os outros estão produzindo muito androgênio. Então o meio já é muito androgênico, aumenta a libido da mulher. Tudo bem? Androgênio em alta. Tudo bem? Certo? E aí eu tenho isso. Aumento dos níveis de progesterona e aqui. Pessoal, essa progesterona, ela tem um papel muito importante. O FSH está sendo inibido por quê? Por quê, pessoal? Porque está liberando LH. Olha só, esse FSH está diminuído por conta de quem inibina? A inibina A, produzida por ele, pelo corpo lúteo, é que vai inibir, é que vai produzir a inibina A que inibe o FSH. O FSH cai. Então, com a queda do FSH, os outros folículos não têm chance de produzir estrogênio, concorda? Não tem. Agora, esse corpo lúteo agora, ele é tão inteligente, ele é tão autossuficiente, ele não está produzindo progesterona? Sim. Tá. Mas ele também, ele não armazenou o FSH? Ele pega os androgênios que sobrou daqueles, não tem? Lá no androgênio, ele puxa o androgênio de lá para ele e transforma eles em quê? Estrogênio. Então o corpo lúteo, além de produzir progesterona, também produz estrogênio. Então os níveis de estradiol também crescem. Ele consegue produzir as duas coisas. Ele consegue produzir estrogênio utilizando os androgênios daqueles outros. E consegue produzir progesterona que ele usa via o quê? A delta 4, concorda? Para produzir. Rapidinho. Fala rápido, por favor. É porque eu preciso sair cedo hoje um pouquinho. Eu tenho que estar 10 horas no negócio para passar. Eu me perdi na inibina B e na inibina A. As duas vão inibir FSH? Todas só inibem FSH. A única diferença é que uma atua antes aqui. Aqui atua antes da inibina B. Chato, né? Chamar B é para lá, né? E a daqui que é A. É só para confundir, né? Porque se dá para confundir, que tal confundir? Né? Chamar B para lá e A para cá. Né? Professor, com a queda do FSH, os outros folículos vão produzir o quê? Com a queda do FSH, os outros folículos vão produzir o quê? O FSH é que estimula a aromatase. A aromatase faz o androgênio virar o quê? Estrogênio. Então, os outros folículos, eles estão produzindo androgênio. Mas eles não conseguem aromatizá-los, ou seja, convertê-los em estrogênio, porque não tem FSH. E para terminar, pessoal, é o seguinte: esse corpo lúteo não está produzindo muita progesterona? Tá. A progesterona, no corpo lúteo, ela tem diversas funções. Uma delas, sabe o que é? É tentar, que o ósseo não está preso aqui?
A progesterona, ela tenta quebrar isso aqui, ó. Tentar liberar o ósseo. Tentar liberar o ósseo. A progesterona vai fazer com que esse corpo lúteo produza mais líquido ainda, então ele fica grandão, entendeu? Ele é até visto no ultrassom. Olha, tem um corpo lúteo. Tá? As paredes vão ficando mais finas. Ele está crescendo. Tá? Outra coisa, a progesterona, ela produz enzimas que vão digerir a parede do folículo. E também produzir prostaglandinas, que dão uma contraçãozinha muscular, não tem? Então o que vai acontecer? Na hora que a trompa chegar aqui, essa parede folicular vai o quê? Vai romper, porque foram produzidas enzimas que estimuladas pela progesterona. E as prostaglandinas, sabe-se que a parede do folículo tem tecido muscular. As prostaglandinas vão fazer o quê? A contração disso aqui, para poder expulsar quem? O ósseo, para ele ser capturado pela trompa. Tudo bem? Aí eu vou ter a ovulação. A ovulação seria exatamente isso, essa saída dele. Tudo bem? Se não houver fecundação, esse corpo lúteo vai morrer, não vai não? Porque quem alimenta ele não é o LH? Só que o LH está caindo, ó. Entendeu? É o LH que alimenta aquilo ali, né? É o LH que faz ele produzir progesterona. Ok? Agora, se houver fecundação, eu vou ter a produção de quem? HCG, que funciona igual ao LH e mantém isso aí. Então, pessoal, eu queria que vocês dessem uma liga com carinho. O material que vocês têm isso aí, não tem? Passaram para vocês? Vocês não tem, não. Alguém tinha aqui? Passa para todo mundo, para vocês darem a lida. Aqui precisa de um amadurecimento, vocês precisam ler bem isso aqui, concorda? E a gente abre um zoom. Por isso que eu quis adiantar essa aula. É isso daqui? Então, essa aula que a gente que viu ontem, sim. Tu manda com o menino? É porque eu mudei de celular. Eu mudou até de celular. Não, que celular? Exatamente, eu não consigo ter um notebook porque eu não tenho mais o negócio. Mas eu vou atrás, minha filha tem, eu vou mandar para vocês. Podia conseguir essa de aula. Dela, né? Ela é boa para dar. Ela gostava. Não sei se ela tinha medo que eu ia ser minha aluna, mas ela estudava. Pelo menos isso estudou. Gente, olha, eu vou precisar sair, tá? Eu tenho que assinar um documento daqui a pouco aí por causa do da residência. Então vamos combinar o seguinte. Vocês entenderam a ideia? Estudem, que a gente abre um zoom. Porque isso aqui só vai entender na hora que vocês começarem a ler sozinho, concorda? Vocês sabem o que é que não entenderam. Mas é importante entender isso aqui. Porque se a gente não entender, a gente não vai entender o que vem pra frente. Tudo bem? Tá? Gente, um beijão. Vou dar uma corrida, tá? Tchau. Semana que vem a gente vai ter aula, né? Vocês entenderam, né? Não, a gente não vai ter aula aqui. Que seria essa aula de ontem? A aula de ontem é da semana que vem. Entenderam? Mas aí a gente vai pegar uma aula online para fazer. Entenderam? A gente discutir coisas. Ou final de semana, ou eu combino com o Tadeio. Tá.